irmãos, vamos voltar a nossa atenção então para o nosso livro, né, que estamos estudando, o livro de Gálatas, e hoje nós vamos começar um novo bloco, e eu vou fazer uma leitura aqui um pouco extensa do bloco inteiro, para que a gente possa entender assim, né, aquela coisa da... Primeiro a gente vai entender a floresta para depois entender as árvores, né? Então, começa o bloco com essa último versículo daquele bloco que a gente analisou, né, durante 2 semanas, tão lindo, tão maravilhoso, que é os versos 12 a 15, né, mas o verso 15 inicia, termina o bloco anterior, mas inicia o bloco que nós estamos agora estudando. Então, esse bloco vai do verso 15 do capítulo 1 até o verso 14 do capítulo 2, e eu vou ler aqui para os irmãos. Mas quando aprouve a Deus, aposto, né, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, fecha parênteses, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por 1 hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, por que vives como gentios e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aí. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição aqui do estudo da sua palavra. Vocês veem que desse
verso 11 do capítulo 1 até o verso 14 do capítulo 2, Paulo está fazendo uma longa defesa da sua autoridade apostólica. Nós já vimos isso, né? Ele defende a sua autoridade apostólica porque a sua autoridade apostólica está indissociavelmente ligada à autoridade do seu próprio ensino. Nós vimos que os judaizantes eles estavam tentando solapar a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que ele era um hipócrita, porque ele não dizia que os gentios tinham que se circuncidar e se submeter aos rituais judaicos, mas ele mesmo fazia isso, né? Então, a gente vê isso. E nós podemos aqui, irmãos, ver essa defesa dele, essa exposição de Paulo, separada em 3 partes. Primeiro, Paulo vai argumentar que ele já era apóstolo antes de se encontrar pela primeira vez com os demais apóstolos. Nós vemos isso nos versos 11 a 21 do primeiro capítulo. Depois, Paulo vai relatar como, ao ser recebido pelos apóstolos em Jerusalém, ele foi recebido como um igual aos demais apóstolos, nada inferior aos demais apóstolos. Nós vemos isso do capítulo 2, nos versos 1 a 10. E, finalmente, em terceiro lugar, Paulo expõe como foi necessário a ele, no uso da sua autoridade apostólica, para defender o Evangelho de Jesus, repreender publicamente até mesmo quem? O apóstolo Pedro. Então, lembre do motivo, mais uma vez, que levou o apóstolo Paulo a fazer essa longa defesa da sua autoridade, né? A autoridade de Paulo e a autoridade do ensino de Paulo estão indissociáveis, são inseparáveis. Se você acaba com a autoridade do apóstolo, você acaba com a autoridade do ensino dele, né? Por isso que, mais uma vez, aqueles homens que estavam se intrometendo ali nas igrejas da Galácia, eles procuravam destruir, né, a autoridade e a reputação do apóstolo Paulo. Por isso que eles, mais uma vez, né, apontavam o apóstolo Paulo como um homem de 2 caras, que entre os judeus guardava a lei, mas ensinava os gentios a desprezar a lei, né? E Paulo, para eles, né, eles diziam isso, estava procurando o favor dos homens, né? A gente vê isso no capítulo 1, verso 10. Então, nesses 3 parágrafos desse bloco, o apóstolo Paulo vai provar a sua autoridade, ele demonstrando, em primeiro lugar, né, 3 coisas. Em primeiro lugar, que ele não aprendeu aquilo que ele prega, não aprendeu o seu evangelho, como ele diz, em Jerusalém, com nenhum apóstolo. Isso ele diz em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o evangelho que ele prega foi confirmado pelos demais apóstolos. E em terceiro lugar, né, que ele defendeu o evangelho que ele pregava, mesmo contra Pedro. Existe aqui, os estudiosos mostram que uma certa, e às vezes os liberais pulam de alegria, né, com essas dificuldades bíblicas, ou aparentes dificuldades bíblicas. Existe uma dificuldade de harmonizar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, com o relato que Lucas faz da conversão de Paulo em Atos 9. Por exemplo, em Atos 9, não existe nenhuma referência à viagem que o apóstolo Paulo aqui em Gálatas diz que ele fez à Arábia após a conversão dele, capítulo 1, verso 17. Né? Mas essa dificuldade, ela desaparece quando nós lembramos que o objetivo de Lucas, ao escrever o livro de Atos, não era fazer uma biografia uma biografia de Paulo, né? Não era narrar a vida de Paulo. O objetivo de Lucas é registrar a história da igreja, né? E ele introduziu na sua narrativa somente o material que ele considerou que fosse importante para cumprir esse propósito, para atingir o objetivo dele, né? Então, se você abrir em Atos 9, você vai ver que o verso 20 de Atos 9
vai dizer que logo após a conversão, Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E o verso seguinte, verso 21 de Atos 9, né, diz que isso causou um impacto tremendo entre as pessoas que ouviram o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele tinha ido a Damasco com um propósito oposto. Ele tinha ido a Damasco com o propósito de destruir a igreja, de prender aqueles que estavam, que falavam aquilo que agora ele estava falando. Né? E você pode reparar também que o verso 19 de Atos 9 diz que Paulo, abre aspas, esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, nós podemos deduzir que esses alguns dias de Atos 9, né, em que ele pregou a Cristo, deixando todos os ouvintes atônitos, né, é esse período aqui que ele diz, né, no verso 17, que ele voltou outra vez a Damasco. Né? Ele partiu para a Arábia e depois voltou para Damasco. Né? E ele passou, depois desses muitos dias referidos em Atos 9, 23, que são os 3 anos de Gálatas 1, 18. Vocês podem ir acompanhando aí com a vista de vocês, né, o texto de Gálatas 1, 18. Né? E depois os 14 anos do capítulo 2, verso 1. Então, tanto esses 3 anos de 1,18 quanto os 14 de 2,1 de Gálatas são contados a partir de quanto? 3 anos e depois 14 anos, a partir da conversão do apóstolo Paulo. 3 anos depois da minha conversão, e depois, passados 14 anos da minha conversão, é que ele foi, pela segunda vez, a Jerusalém. A primeira vez que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, a ida dele e a estada dele foi cercada de muita desconfiança. Atos 9, 26 diz que ele era temido, que os cristãos desconfiavam dele. Os cristãos de Jerusalém não criam que ele verdadeiramente era um convertido. Provavelmente um agente duplo. Alguém aí já viu Atrás do Sol? Atrás do Sol? Sol, Tiago? Rosana? Sara? Né? Então, procurem Atrás do Sol no YouTube. A película já está meio gasta, mas mesmo assim vale a pena. É a história de um rapaz muçulmano de um país do norte da África, não identificado, mas não vou dizer, porque acaba caindo no YouTube. Ele vai para os Estados Unidos, se converte, e depois ele volta para visitar os pais, e o pai descobre que ele é cristão e expulsa ele de casa. E nisso chega o tio e diz: cadê o homem? Descobriu que ele era convertido, né? Expulsei de casa. Não era para você ter expulsado ele de casa, era para ter matado ele. E saem atrás dele para matá-lo. E ele procura refúgio numa igreja. E o pastor enxota ele. E a gente não entende por quê. Mas depois ele explica por quê. Porque muitos muçulmanos fingem que são convertidos, entram na igreja e depois acusam o pastor de terem recebido e pregado o evangelho para eles, porque a lei não permite que eles preguem o evangelho a muçulmanos. E aí acaba a igreja fechando. Né? Então, a mesma coisa pode ter acontecido aqui com o apóstolo Paulo. Finge que é crente, que é cristão, mas de fato ele só está querendo conhecer os lugares onde os cristãos se reúnem, os lugares secretos, etc, etc, etc. Então, né, acontece isso. Né? E Paulo diz que nessa ocasião em que, na primeira ida dele a Jerusalém, cercado de desconfiança, ele só conheceu 2 pessoas, Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Então, mais 11 anos se passaram, né, antes que Paulo voltasse novamente a Jerusalém. Né? Agora ele volta por quê? Por causa daquela controvérsia sobre a circuncisão que é relatada em Atos capítulo 15, que a gente chama de o primeiro concílio da igreja. A igreja de Antioquia, onde pela primeira vez na história um grande número de gentios se converte, logo depois recebe a visita de judaizantes que dizem para ele que se eles não se circuncidarem e não guardarem aquelas leis cerimoniais dos judeus, eles não poderiam ser salvos.
E aí eles vão para Jerusalém. Por que eles vão para Jerusalém? Porque é de Jerusalém que partiu o problema. Então eles vão lá para Jerusalém, né? E repare que nesse período de 11 anos, o apóstolo Paulo diz, nos capítulo 1, verso 22 em diante, né, que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Só ouviram falar dele, né? E o verso 24 diz que eles glorificavam a Deus a respeito de mim. E isso, irmãos, é muito significativo no contexto da defesa do apóstolo Paulo. Por quê? Porque os falsos mestres, eles se empenhavam em desacreditar o apóstolo Paulo, e esses falsos mestres que se empenhavam em desacreditar o apóstolo Paulo, eles diziam que vinham de onde? Justamente de Jerusalém, onde Paulo diz que eles glorificavam, né, a Deus por causa dele. Eles diziam, nós viemos da matriz, nós viemos da igreja mãe, né? Nós viemos do lugar onde Cristo nasceu. Mas, o apóstolo Paulo diz, pois as igrejas que estão na Judéia, incluindo a igreja mãe, né, elas dão glórias a meu respeito, pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu apostolado. E Paulo entra no capítulo 2, continuando a contar a história da vida dele. E aqui ele vai narrar em pormenor o ocorrido, né, no Concílio de Jerusalém, que não foi narrado por Lucas em Atos 15. Paulo diz que, além de Barnabé, que também era judeu, ele levou um gentio, levou Tito, que era um grego. E a escolha de Tito, irmãos, foi uma escolha muito significativa. Por que isso? Porque Tito, como um grego, como um gentio, nunca tinha tomado parte nos rituais judaicos. E, além do mais, ele era um incircunciso. Ele não tinha sido circuncidado. E Paulo, no versículo 2 do capítulo 2, diz que, além dos debates públicos dos quais eles participaram em Jerusalém, ele também teve encontros particulares com os líderes famosos da igreja de Jerusalém, aos quais ele expôs o seu evangelho. Paulo sabia que o que estava em jogo era a essência do evangelho de Jesus. Então, ele provocou esses encontros particulares para que, como ele mesmo diz aqui, né, ele diz, eu não corria se eu não tivesse corrido em vão. Se houvesse algum mal entendido por parte dos líderes da igreja de Jerusalém, Paulo iria se considerar como um corredor não vitorioso. E nessas discussões particulares, de alguma forma, Tito ficou em evidência. Reparem, alguns falsos irmãos, diz o verso 4 do capítulo 2, conseguiram se intrometer nessas reuniões particulares e passaram a insistir que Tito fosse circuncidado. Talvez eles dissessem assim, ou ele se circuncida, ou ele não pode participar dessas reuniões, das reuniões. Mas reparem aqui, para Paulo, Tito representava o princípio que estava justamente em jogo. O princípio, a questão que o levou a Jerusalém. Ou seja, ao lutar por Tito, Paulo estava lutando por toda a igreja, e mais especialmente pelos Gálatas, pelas igrejas da Galácia. Paulo diz aí no verso 5 que ele lutou por Tito, reparem, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, Gálatas, aos quais ele está escrevendo. E mais adiante, o que acontece? No capítulo 3, verso 1. Paulo censura os Gálatas porque eles negligenciaram essa verdade pela qual ele está dizendo que lutou tão tenazmente, tão duramente. Ele diz aí que nem por uma hora cedeu. Mas no verso 6 do capítulo 1, o que ele diz? Ele se maravilha do fato de que os Gálatas tenham passado tão rapidamente, sem resistência nenhuma, do evangelho da graça para outro evangelho. No capítulo 3, no verso 1, ele escreve, seus Gálatas desatinados. Não é isso? Seus Gálatas de cabeça oca.
Vocês foram fascinados para não obedecerem à verdade. Outra palavra que poderia ser aqui, parece que vocês foram enfeitiçados para não obedecerem à verdade. No capítulo 4, verso 19 de Gálatas, ele diz que ele está sentindo novamente as dores de parto pelos Gálatas. No verso 20 do capítulo 4, ele diz que está perplexo com a falta de firmeza daquelas igrejas, daquela região da Galácia. No verso 7 do capítulo 5, ele diz que eles estavam indo bem, mas que agora eles estavam deixando de obedecer à verdade. No verso 2 do capítulo 5, ele diz: escutem o que eu digo, eu, Paulo, afirmo que se vocês se deixarem circuncidar, então Cristo não vale nada para vocês. Vocês podem, então, ao longo da epístola, ver o tom da epístola. A gente já viu isso, a urgência pela falta de todas aquelas regras, comezinhas de redação de cartas, que Paulo não observa aqui quando ele escreve a epístola aos Gálatas, né? Mas vocês percebem a preocupação do apóstolo Paulo com aquelas igrejas, a perplexidade que Paulo estava sentindo com relação àquele comportamento que os Gálatas estavam manifestando. Vocês podem sentir o senso de urgência que Paulo sentia ao escrever essa epístola? Vocês podem imaginar Paulo colocando a pena no tinteiro e deslizando a pena pelo papiro, descrevendo as experiências dele, abrindo o coração dele para os Gálatas, abrindo a alma dele, derramando o zelo dele, a preocupação e o amor dele pelos Gálatas? Conseguem perceber isso, irmãos? As almas dos Gálatas estavam correndo perigo. Eles estavam prestes a se desviar do Evangelho de Jesus e não percebiam. Eles estavam, como diz o apóstolo Paulo, como que ofuscados, né? Encantados por aquela retórica, pela oratória, pela argumentação daqueles falsos mestres. Da mesma forma que os coríntios, né? Lembra? E eu posso ver aqui, irmãos, Paulo pensando: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me abrase? 2 Coríntios 11, 29. E ainda hoje, essas palavras do apóstolo Paulo são atuais, né? Ainda hoje, os cristãos titubeiam. Ainda hoje, os cristãos sentem-se atraídos por doutrinas que os afastam da simplicidade do Evangelho de Jesus. Cristãos que são como mariposas, atraídos pela vela, pela chama da vela, que quando eles chegam perto vai queimar e vai matar. É isso que acontece. Tantos pregadores pregando falsos evangelhos. E Paulo chama essas pessoas de insensatas. Insensatas. Desatinadas. Sem juízo. Então, nessa introdução a esse bloco, nós vamos então acompanhar, como sempre fazemos, com paciência, com devagar, o apóstolo Paulo fazendo com os Gálatas o que ele mesmo recomendou a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26. Diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por eles para cumprirem a sua vontade. Cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, se você está de pé, você precisa vigiar continuamente para não cair. E oremos, como a Márcia já orou, né? Por aqueles que corriam bem, como diz o hino, mas caíram, né, nas artimanhas, nas astutas artimanhas do diabo e se enredaram em falsos evangelhos, que, como diz Paulo, não é de forma nenhuma evangelho, né? Porque só existe um. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai Celeste, obrigado mais uma vez pela Tua palavra rica, que nos alimenta, que nos conforta, que nos exorta, que nos dá direção
que é de fato lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que revela Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a temos. E que o Senhor, de nossa parte, nos dê zelo por ela, Senhor. Que o Senhor, de nossa parte, nos conceda que possamos abri-la constantemente, lê-la, estudá-la, meditá-la, memorizá-la e, acima de tudo, Senhor Deus, que possamos praticar aquilo que o Senhor diz para nós. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, com o derramamento do teu Santo Espírito, para que possamos ser aquilo que o Senhor requer de nós. Sem ti, como sempre dizemos, sempre cantamos, sempre lemos, nada podemos fazer. Nós somos totalmente dependentes, Senhor, de ti. E assim, que o Senhor possa nos conduzir em humildade, Senhor Deus, perto de ti. Ajuda-nos, Senhor, a não soltarmos, a não largarmos a nossa mão da tua mão, Senhor. E que possamos olhar para a tua palavra e dizer como os santos do passado: amo e beijo o teu evangelho, Senhor, que me alimenta faminto. E assim nós te agradecemos e te adoramos no nome santo e eterno de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. 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 Mais uma vez agradecendo a nossa irmã Roseli.